Boa noite, meu nome é Débora Marquete Chaves Tomás, sou pediatra, faço parte da equipe de pediatria do Hospital Universitário sou professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês para falar de um tema muito importante na pediatria, que é a anemia referencial ferropriva. Definindo a anemia, nós temos a definição dada pela Organização Mundial de Saúde, que diz para nós que a anemia é um processo patológico no qual a concentração de hemoglobina contida nos glóbulos vermelhos encontra-se anormalmente baixa em relação à idade, ao sexo e à altitude em relação ao nível do mar. Então, considerando essa definição, nós podemos dizer que, para fazer o diagnóstico de anemia, nós precisamos que haja a comprovação de que a hemoglobina está abaixo do nível de corte preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Considerando os níveis de corte, nós temos que as crianças entre 6 meses a 5 anos são consideradas anêmicas quando elas apresentam uma hemoglobina menor que 11 gramas por decilitro. Entre 6 a 11 anos, quando elas apresentam uma hemoglobina menor que 11,5 gramas por decilitro. Entre 12 a 13 anos, uma hemoglobina menor que 12 gramas por decilitro. Às vezes, a quantidade de hemoglobina presente nas hemácias é adequada, porém o que a gente vê é uma quantidade de hemácias circulando diminuída, o que também vai fazer com que haja uma diminuição da hemoglobina circulante. Então, é importante a gente considerar a quantidade de hemácias circulantes. Então, é considerada a criança anêmica também, quando ela está entre 6 meses e 5 anos e apresenta um hematócrito menor que 33 gramas por decilitro. Se ela está entre 6 a 11 anos, menor que 34 gramas por decilitro. E entre 12 a 13 anos, se ela encontra-se com um hematócrito menor que 36 gramas por decilitro. Quanto aos mecanismos relacionados à anemia, nós podemos estar diante de anomalias que afetam a produção dos eritrócitos, diminuindo a quantidade de eritrócitos, diminuir a quantidade de hemoglobina circulante. Nós podemos estar diante de anomalias que afetam as enzimas eritrocitárias, e as enzimas eritrocitárias podem estar relacionadas, podem ocasionar uma diminuição da produção dos eritrócitos, ou então uma alteração na formação da estrutura da membrana da célula, ou então inclusive na formação da hemoglobina. E isso vai resultar de uma diminuição de eritrócitos, ou então também uma diminuição de hemoglobina circulante, levando à anemia. Ou então a gente pode estar diante de anomalias que afetam as proteínas da membrana eritrocitária. Isso faz com que as hemácias tenham uma conformação não adequada, o que faz com que haja uma captação precoce pelo sistema hematopoético, levando à destruição mais rápida dessas hemácias, também culminando com uma diminuição de eritrócito circulante, levando à anemia. Ou então a gente vai estar diante de anomalias que afetam a produção, estrutura e função da hemoglobina. Nós vamos falar sobre anemia, como a gente está programando falar sobre anemia ferropriva. Então, a deficiência de ferro vai afetar a formação, a função da hemoglobina, porque a gente não vai ter a incorporação do M na molécula de hemoglobina e, consequentemente, a gente não vai ter uma quantidade de hemoglobina circulante suficiente. O fator que mais está relacionado ao aumento da produção de eritrócitos, que vai fazer com que haja um estímulo para aumentar o eritrócito, é a oxigenação. Toda vez que tiver uma diminuição da oxigenação, seja causada por qualquer razão, vai haver um estímulo, vai haver hipóxia renal, né? Então uma falta de oxigenação também do rim, e estas células renais é que são as responsáveis pela produção da eritropoetina. Frente a uma diminuição de oxigênio, há uma liberação de eritropoetina que vai estimular a medula óssea a fazer com que as suas células repliquem e liberem eritrócitos mais rapidamente na periferia, porque está precisando de hemoglobina para manter a oxigenação sanguínea. Então, como fatores que reduzem a oxigenação, nós temos a baixa do teor de hemoglobina, o fluxo sanguíneo diminuído e, por exemplo, uma doença pulmonar crônica, levando ao aumento do hematócrito de maneira geral. Às vezes a gente não tem
a gente não tem oxigenação adequada não pela deficiência de hemoglobina, e sim porque o órgão que faz a oxigenação está comprometido. Então a gente acaba aqui tendo um hematócrito elevado nessas doenças. Para que aconteça a produção a liberação da hemácia na circulação sanguínea, há necessidade de que a replicação aconteça de maneira adequada. E para que aconteça a replicação de maneira adequada, há necessidade de a gente entender as etapas que acontecem, porque qualquer alteração em qualquer uma dessas etapas vai fazer com que haja uma diminuição da produção ou a produção de uma hemácia ou de uma hemoglobina deficiente, o que culmina com anemia. Então, para acontecer a eritropoese, a necessidade de síntese de DNA, de mitose, de síntese de hemoglobina com incorporação do ferro e a perda de núcleos e organelas. Então é liberado então o glóbulo vermelho, que é o produto final, ele é anucleado e ele tem reserva para circular até 120 dias. Conforme vai diminuindo a reserva para se manter, para manutenção do metabolismo da hemácia, ela vai se deformando e ela é reconhecida pelo sistema retículo hematopoético, fazendo com que haja captação e dessas células mais velhas. Então aqui é só para ilustrar. Então, uma vez estimulado a medula óssea, então pró-eritrobaço que é a célula imatura, ela vai receber o estímulo e vai iniciar a replicação celular, vai iniciar a síntese de DNA, a mitose. Então essa primeira fase é uma fase que acontece os 5 primeiros dias, acontece dentro da medula óssea, e depois a gente tem mais 2 dias que acontecem fora da medula óssea, que é o de maturação para a formação da célula madura. É lógico que se eu tiver uma demanda importante aumentada, por exemplo, num sangramento agudo, onde há uma grande perda de sangue, por exemplo, a medula ela é estimulada e hiperestimulada, e isso faz com que aumentem até 8 vezes essa capacidade de ela liberar células jovens no organismo. Às vezes, em 3 a 4 dias, a gente já tem reticulócitos na periferia. Então, é muito importante que a gente, diante de uma anemia, por exemplo, uma anemia por deficiência de ferro, a gente começa a dar o ferro para a criança, começa a tratar adequadamente a criança, a medula já está apta à proliferação e a partir de então ela vai receber, vai formar hemoglobina também adequada. Então, em 7 dias a gente já começa a ver hemácias com quantidade de hemoglobina boa na circulação. Então, a contagem de reticulócitos pode ser um parâmetro para dizer para a gente que nosso tratamento, que realmente essa anemia que nós estamos diante é uma anemia por deficiência de ferro. Quanto aos nutrientes relacionados, já que a gente está falando de anemia carencial, a gente precisa saber quais os outros nutrientes que estão relacionados à anemia na infância. Então, a gente tem a vitamina B12 e o folatos relacionados à síntese de DNA, o ferro e o cobre relacionado à formação da hemoglobina e a vitamina E relacionada à estrutura lipídica. Qualquer deficiência de qualquer um desses nutrientes vai levar a uma anemia carencial. O tamanho das palavras está de acordo com a frequência com que acontece na infância. Então, podemos observar que a anemia por deficiência de ferro, a carencial por deficiência de ferro, é a mais comum na infância. Então, é preciso também a gente entender um pouquinho da síntese do M para poder saber quando a gente está diante de uma criança com anemia, a gente está tratando, a gente julga que ela é uma anemia ferropriva, a gente poder entender se realmente é ferro que está faltando, porque pode ser que não seja uma anemia por deficiência de ferro. Então, a síntese do M ocorre em todas as células do organismo, principalmente no eritrobasto, e ela acontece na grande maior parte na mitocôndria e algumas etapas acontece fora no citoplasma.
e ela é controlada pela síntese de alanina e porfirinogênio. Então, para que aconteça a formação do M, há necessidade de todas essas reações enzimáticas e da formação do produto final como protoporfirina 9, e aí haverá a acoplação do ferro formando o M. Então, se eu tiver qualquer alteração nas etapas anteriores, nós vamos ter uma manifestação semelhante à anemia ferropriva. Então, a gente vai ter uma anemia hipocrômica e microcítica e a criança apresentando os mesmos sintomas do que uma anemia de origem por deficiência de ferro. Então, se eu, por exemplo, tiver alteração na alanina sintetase, eu não vou chegar nem a formar a protoporfirina 9. Então, protoporfirina 9 é um exame que eu posso pedir para saber se realmente há deficiência de ferro. Porque se tiver aumentado, significa que todas as etapas estão acontecendo. Então, eu tenho protoporfirina 9 livre de ferro aumentada dentro do organismo. Se eu tiver uma protoporfirina 9 diminuída no organismo, não adianta eu ter ferro o suficiente. Essa protoporfirina 9 não está sendo formada. Então, às vezes, eu tenho alguma alteração anterior à incorporação do ferro à protoporfirina 9. Por exemplo, aqui a gente vê o cobre como um fator importante para que haja a formação da protoporfirina 9. Então, se eu tiver deficiência de cobre, haverá uma manifestação semelhante à anemia ferropriva, mas a protoporfirina 9 livre vai estar diminuída quando há deficiência de cobre. Quanto à epidemiologia, a gente sabe, é constatado já que a anemia é um dos maiores problemas de saúde pública mundial e ela é mais frequente em crianças pequenas e gestantes. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que a prevalência mundial seja de 42% das crianças menores que 5 anos e 40% de gestantes comprometidas com anemia. Em 2008, foi feita uma pesquisa nacional no Brasil e que estimou a prevalência de 20,9% de crianças menores de 5 anos com anemia. E em 2011 foi feito um estudo de revisão que estimou que aproximadamente 4,8 milhões de pré-escolares tinham anemia ferropriva. E entre as causas mais comuns de anemia, né, está a anemia por carências. Né? Dentre elas, a maior carência é a de ferro, né, a ferropriva. Mas também a gente tem a anemia provocada por hemoglobinopatias com certa frequência e por doenças infecciosas crônicas como malária, tuberculose, HIV e infecções parasitárias. Quanto à prevalência de anemia em crianças menores que 5 anos, este é um mapa colorido pela Organização Mundial de Saúde e ele mostra que nós temos uma prevalência de 25%, né, em relação no Brasil. A coloração mais intensa do azul implica que há uma maior prevalência. Nós estamos muito melhor que do gráfico que é de 2008, onde a gente tinha uma prevalência de 40%. E isto provavelmente está relacionado à profilaxia que a gente vem fazendo já há alguns anos. A diminuição da prevalência da anemia ferropriva. Então, a anemia ferropriva ela é de alta prevalência mundial e acomete principalmente crianças menores de 2 anos. O grande problema é que ela tem, e a grande importância deste tema na pediatria é que ela vai provocar uma repercussão na velocidade de crescimento, no desenvolvimento psicomotor, na resistência dessas crianças às infecções e ela está relacionada a maior morbidade e mortalidade. Então, toda criança que tem anemia e qualquer outro tipo de infecção que leve ela à internação, ela tem uma maior chance de falecer por conta de ter anemia do que uma criança que tem a mesma patologia e não tem anemia. O ferro ele é um nutriente essencial à vida, ele não está só relacionado à formação do M, mas no M ele é responsável pela função da hemoglobina, porque
aí ao M se liga o oxigênio. Ele também está relacionado à síntese de DNA, então ele está relacionado à replicação celular, por isso que ele é tão importante para a defesa do organismo. E, e ele está relacionado a várias reações enzimáticas também, vitais ao organismo. O que é importante a gente saber que na criança a fonte de ferro dela, principalmente nos primeiros meses de vida, está relacionada ao estoque realizado no período intrauterino e como ela tem alta replicação celular, há necessidade de uma alimentação adequada e de uma absorção intestinal adequada para a manutenção do ferro circulante e uma produção adequada de hemoglobina e de hemácias de hemoglobina, né? E consequentemente de hemoglobina circulante e uma diminuição, consequentemente não anemia na infância. Então é muito importante também a gente reconhecer como se dá a absorção do ferro no intestino, porque isso vai nos orientar quanto aos alimentos que a criança deve ingerir ou os fatores facilitadores da absorção do ferro, o que vai nos permitir tratar mais eficaz ou prevenir essas crianças da anemia. Então, o ferro a nível intestinal ele é absorvido no duodeno, né? O ferro M ele vai ser absorvido, ele vai ser transportado diretamente, ele não precisa dessa etapa enzimática que há necessidade de transformação do ferro férrico em ferro ferroso para que haja entrada, né, para dentro da célula. Então ele é só transportado para dentro da célula diretamente e dentro da célula haverá a separação da protoporfirina 9 e do ferro, e o ferro vai ter dois destinos. O ferro na forma ferrosa vai ter dois destinos. Ou ele vai ser acumulado na forma de ferritina dentro da célula, ou ele, se o organismo precisar, ele vai ser transportado pela ferroportina para fora da célula, caindo na circulação. Como eu falei, o ferro na forma férrica, ele precisa de uma etapa antes para ser absorvido pela célula. Então ele precisa da transformação do ferro da forma ferrosa para a forma férrica. E essa etapa que diminui a disponibilidade do ferro para absorção. Então por isso que a gente diz que os alimentos que contêm o ferro na forma férrica, eles são menos biodisponíveis do que o ferro contido na forma M. Nós também precisamos entender que há uma autorregulação do organismo, né, para a absorção do ferro. Então, todas as células podem ter ferro armazenados na forma de ferritina, inclusive as células intestinais. Então, aqui é uma representação das células intestinais, mas isso acontece em todo o organismo. Então, há um depósito de ferro e esse ferro ele vai ser liberado para a circulação, dependendo da necessidade do organismo. Então, há uma autorregulação. Então, um excesso de ferro no organismo vai fazer com que haja uma liberação de uma proteína que vai fazer essa autorregulação. Essa proteína é produzida pelo fígado e essa proteína, se ela estiver circulante, ela vai fechar as portas das células e não deixar com que o ferro entre na circulação. Então, o excesso de ferro, consequentemente, teremos uma maior quantidade de hepcidina circulante. Quando estivermos diante de um quadro de anemia ou hipóxia, haverá um estímulo negativo, então há uma diminuição da hepcidina circulante, libera-se a ferroportina e o ferro pode cair na circulação e ser levado ao seu sítio de necessidade. Se estivermos diante de um quadro de infecção ou de inflamação, também pelo estímulo da produção de interleucina, há um aumento na quantidade de hepcidina circulante, o que também faz com que o ferro não caia na circulação.
Quanto ao transporte e metabolismo do ferro, também é importante a gente saber o que ocorre um turnover do ferro no organismo. Então, uma vez que a hemoglobina circulante, né, ou a hemácia circulante, ela tem uma meia-vida de 90 a 120 dias, conforme ela vai diminuindo o seu metabolismo, ela vai deformando, ela vai ser captada pelo sistema retículo endotelial. Então a hemoglobina contida nessa hemácia, ela vai ser degradada, vai liberar a globina e liberar a forma M, então que vai liberar a protoporfirina e o ferro livre. Este ferro livre do que foi liberado no sistema retículo endotelial, ele vai ficar armazenado na forma de ferritina até que seja necessário. Ou então ele vai ser utilizado para formar conforme a necessidade do organismo, né? E esse ferro, se for necessário, ele cai na circulação, é transportado pela transferrina e volta para a medula óssea, por exemplo, numa necessidade de produzir novas células com quantidade de hemoglobina circulante adequada. Pouco ferro é excretado pelo organismo, muito pouco ferro. Na maioria das vezes ele fica dentro das células e uma certa quantidade de ferro é absorvida pelo intestino delgado. No adulto, somente esse turnover aqui mantém o estoque necessário de ferro para que haja uma produção medular de células sanguíneas de hemoglobina de maneira adequada. Na criança, por conta da quantidade da alta velocidade de replicação celular, a gente vai ter uma necessidade de absorção de uma certa quantidade de ferro pela via digestiva, né? Pela alimentação. Um oferta de ferro pela alimentação, a necessidade. Então, considerando isto que eu falei, toda vez que a gente tiver com adulto com deficiência de ferro, nós pensamos que esse adulto tem um sangramento intestinal. Dificilmente ele tem falta de ingestão, porque o turnover supre a necessidade de ferro dele. Então, ele está perdendo de alguma maneira e a gente pensa sempre em sangramento. As crianças, a gente não pensa no sangramento. Por conta da velocidade de crescimento, é bem provável que a ingestão dessa substância esteja diminuída. É importante a gente saber também que existem alguns fenômenos na infância relacionados à eritropoese. Então, a criança ela estava intraútero sob um regime de hipóxia, e quando ela nasce, ela tem uma melhor oxigenação das células. Então, como ela estava sob um regime de hipóxia, ela tinha um alto hematócrito para manter a quantidade de hemoglobina circulante e oxigênio circulante e oxigenar todas as células do organismo. Quando ela nasce, ela tem essa grande quantidade de hemácias e hemoglobina, consequentemente de hemoglobina circulante, e ainda ela entra num regime de hiperóxia, vamos dizer assim, porque a oxigenação passa a ser feita pelo pulmão. Então há uma maior quantidade de oxigênio. Então a medula entra em stand-by. Eu não preciso produzir células sanguíneas, eu tenho células sanguíneas de oxigenação suficiente. Então até que caia esta hematócrito-hemoglobina a ponto de provocar uma diminuição da oxigenação, eu não estimulo essa medula óssea a produzir mais células vermelhas. Então, às vezes cai até um nível de 9, 8 gramas por decilitro de hemoglobina para que a medula retome a sua produção. 8 a 9 gramas por decilitro é considerado como anemia, né? Hemoglobina circulante de 8 a 9 é considerado como anemia. Só que essa anemia aconteceu por conta de um fenômeno fisiológico. Então, ela é considerada uma anemia fisiológica. Considerando que é uma anemia fisiológica, a partir do momento que a medula é estimulada, em 6 a 8 semanas é mobilizado o estoque de ferro que a criança tem e há uma produção de hemácias, né, constante, a ponto de 1 a 2 meses a criança já ter uma hemoglobina normal, circulante normal. Quanto aos fatores envolvidos na anemia ferropriva da criança, nós temos a alimentação, na maioria das vezes ela é pobre em ferro,
a utilização dos estoques adquiridos intrauterino, a necessidade da utilização dos estoques adquiridos intrauterino e o fato da criança estar mais propensa à perda do mineral do ferro por conta de infecções de repetição e parasitoses. Além do que, nós estamos diante de uma replicação celular que, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que nunca mais vai acontecer nessa velocidade em nenhuma unidade do indivíduo. Por esses fatores, ela é mais propensa à anemia ferropriva. Quanto às reservas de ferro, é muito importante a gente entender que toda vez que eu tiver um problema no estoque de ferro, eu vou ter uma propensão à anemia, né? Da realização desse estoque de ferro, eu vou ter uma maior propensão à anemia. Então, crianças que nascem prematuras, como o estoque de ferro acontece no último trimestre de vida, elas vão ter um estoque diminuído em relação à criança que nasce a termo. Se elas tiverem um retardo de crescimento intrauterino, também vai ter uma diminuição de estoque, assim como gravidez múltipla, porque teve que dividir o estoque entre as crianças. E se ela teve um pré-natal inadequado, por exemplo, às vezes nós estamos diante de uma mãe muito anêmica e isso faz com que haja uma diminuição também do estoque de ferro na criança, ou se aconteceu a laqueadura precoce do cordão, porque a gente sabe também que nesse período da passagem de sangue, antes de acontecer laqueadura, é uma passagem de sangue que vai fazer com que haja um estoque, um aumento da quantidade de hemácias circulantes que vão ser captadas e o ferro vai ser liberado quando houver a captação no sistema hematopoético e elas vão ser armazenadas, o ferro vai ser armazenado na forma de ferritina e vai ficar lá para ser utilizado se a criança precisar. Então, quanto à velocidade de crescimento, a gente sabe que nos 2 primeiros anos de vida é intenso e é maior ainda se a criança nasce prematura ou PIG, e a gente não pode esquecer que há um segundo estirão de crescimento na adolescência, e então o adolescente também é propenso às carências, tanto de vitaminas quanto minerais, e portanto é carente em relação, mais propenso a também realizar a anemia a apresentar anemia ferropriva. As crianças elas são mais vulneráveis às parasitoses, às infecções de vias aéreas superiores, aos quadros diarreicos e, portanto, elas são mais propensas à perda do mineral ou à falta de absorção do mineral de maneira adequada. Então, as crianças têm maior propensão à deficiência de ferro. Nós temos que lembrar que a alimentação da criança quando é adequada, nos 6 primeiros meses de vida, é feita pelo leite humano. O leite humano ele tem uma quantidade de ferro pequena, mas ele é bastante biodisponível. Mas nesse período a criança utiliza os estoques de ferro para manter a produção diária de eritrócitos, né, e de hemoglobina. E a partir de 6 meses, geralmente, é que a gente introduz os outros alimentos complementares, principalmente porque a partir de então os estoques de ferro já acabaram. Quando a gente entra com leite de vaca, a proteína é heteróloga, isso faz com que a criança tenha um reconhecimento, a proteína maior não seja absorvida adequadamente. Isso pode provocar uma inflamação a nível intestinal, o que leva à lesão da mucosa intestinal e prováveis sangramentos. Perdas de 1 a 4 ml de sangue diariamente podem levar à anemia ferropriva. Então, a introdução precoce do leite de vaca está relacionada a uma anemia ferropriva. Quanto ao leite de vaca, se a gente introduz, às vezes a gente tem a falsa impressão de que o leite de vaca tem uma maior quantidade de ferro e que a criança não vai estar propensa à anemia, mas além de ele provocar, quando ele é oferecido em forma natural, além de provocar a inflamação e provável sangramento, ele tem uma maior quantidade de ferro, mas também tem não é tão biodisponível quanto o ferro do leite humano.
É importante a gente saber na alimentação também que os alimentos que contêm o ferro na forma M, ele vai biodisponibilizar melhor o ferro a nível intestinal e isso vai fazer com que haja uma absorção maior do que o ferro na forma férrica, como a gente já viu quando a gente falou de absorção de ferro a nível intestinal. Nós temos a recomendação diária de ferro de pelo menos 10 miligramas de ferro por dia, né? E isso vai variar de acordo com a idade. E de acordo com a idade, a gente pode precisar de 1, 2, 3, 4 até 10 miligramas por dia de ferro, né? De 1 miligrama por quilo por dia, na dependência da idade da criança, né? Baseado nessa tabela é que a gente faz a profilaxia de ferro. Então, uma criança de 4 meses a 3 anos que nasceu a termo, com peso adequado para a idade, ela precisa de 1 miligrama por quilo por dia de ferro. As crianças que nasceram pré-termo e maiores que 1.500 gramas, elas vão precisar de 2 miligramas por quilo por dia. E as crianças que nasceram entre 1.000 e 1.500 vão precisar de 3, as que nasceram menor que 1.000 miligramas, extremo baixo peso, vão precisar de 4 miligramas por quilo dia. Enquanto crianças de 4 a 10 anos já precisam de 10 miligramas por dia. É importante a gente saber também quais são os alimentos que oferecem maior quantidade de ferro e uma melhor biodisponibilidade do ferro. Então a gente pode ver que as carnes elas têm alta biodisponibilidade e têm um teor de ferro adequado. Tem um teor de ferro alto, assim como as vísceras. Nós podemos ver aqui que as leguminosas têm um alto teor que até se equivale ao das vísceras, da oferta de ferro, porém a biodisponibilidade é baixa nas leguminosas. A gente pode também notar que é preferível sempre quando a gente vai escolher alimentos que são enriquecidos com ferro. Por exemplo, os cereais matinais, a farinha láctea, elas são enriquecidas com ferro, por isso eles têm alto teor e uma biodisponibilidade maior. É importante a gente conhecer isso, porque quando a gente vai tratar uma anemia, a gente não basta dar só o sulfato ferroso ou a medicação. A gente precisa orientar a mãe quanto à introdução dos alimentos adequados para que quando a gente pare de tratar essa criança, a gente consiga fazer com que ela se mantenha bem sem anemia. Quanto aos fatores facilitadores da absorção de ferro, nós temos ácido ascórbico, a carne, o ácido cítrico e os açúcares, né? Então, toda vez que a gente tem um suco cítrico associado ao almoço, então as gotinhas de limão, espremer o limão na alimentação, a gente consegue melhorar a absorção do ferro. O docinho depois do almoço, né, a sobremesa depois do almoço é bem-vinda para a absorção do ferro, mas a gente sabe que abaixo de 2 anos ele é contraindicado. Quanto aos fatores inibidores da absorção do ferro, nós temos fitatos presentes nos cereais, os compostos fenólicos e os taninos encontrados no refrigerante. O refrigerante já é contraindicado em qualquer idade na criança, mas é mais um fator para a gente saber por que contraindicar. Então, o refrigerante vai diminuir, vai atrapalhar a absorção do ferro, assim como o chá e o cafezinho logo depois do almoço. Aditivos alimentares como os EDTAs, a associação de cálcio, por exemplo, um leite um leite de vaca logo depois do almoço vai atrapalhar a absorção do ferro. E também a gente sabe que algumas proteínas presentes no ovo e no leite vai atrapalhar, assim como fibras. A anemia, o diagnóstico de anemia, ele é considerado o último estágio de instalação da anemia. Então, ele é o terceiro estágio. Quando aconteceu, quando a gente está diante de uma criança que tem hemoglobina baixa, a gente já deixou de tratar essa criança adequadamente antes que ela apresentasse anemia, porque ela já apresentou o primeiro e o segundo estágio de instalação da anemia. No primeiro estágio de instalação da anemia, a gente só observa a depleção dos estoques de ferro. Então, a única coisa que a criança vai apresentar de alterado é uma ferritina sérica abaixo de 12 microgramas por litro. No segundo estágio de instalação de anemia, a gente continua tendo um estoque cada vez menor
mas aí a gente já vai poder observar que há uma diminuição do ferro sérico e a saturação da transferrina se encontra abaixo de 16%. E aí a criança já começa a apresentar sintomas. E os sintomas que a criança apresenta geralmente estão relacionados às atividades diárias dela. Então, dificuldade escolar pode ser um deles. Quando a criança continua, né, nessa evolução do quadro anêmico, ela vai apresentar no terceiro estágio já uma diminuição da hemoglobina, que define a anemia, né, e o aparecimento de microcitose, hipocromia, e os sintomas já são mais evidentes. Quanto às manifestações clínicas que a gente pode observar numa criança com anemia, ela é geralmente de estação insidiosa, porque a gente vai utilizando os estoques, vai diminuindo o ferro, então demora um longo tempo para que a criança fique anêmica gravemente. Então, a criança vai apresentando os sintomas de maneira gradativa. Então, às vezes, o organismo até se acostuma com aquela quantidade de hemoglobina circulante. Mas o que a gente pode observar, né, que as crianças vão apresentar, com o decorrer do tempo, uma alteração do crescimento e desenvolvimento, né, e isso vai melhorar bastante quando a gente melhora, quando a gente trata a criança, e ela apresenta sintomas inespecíficos, como fadiga, astenia, tontura, palpitações, dispneia, e isso vai depender do nível de hemoglobina circulante. Eu posso até ter um cor anêmico, como manifestação clínica. Conforme a criança vai ficando anêmica, ela também vai ter uma piora do desempenho muscular, ela pode apresentar irritabilidade, ela pode apresentar perversão do paladar, diminuição da capacidade de atenção, ela pode apresentar um comportamento agressivo, pode ter dificuldade de dormir, ou então uma sonolência excessiva. Mas o mais importante a gente saber é que uma vez que a criança apresentou anemia, há uma grande possibilidade de ela ter uma deficiência cognitiva, mesmo se tratarmos adequadamente naquele período a criança, quando ela tiver por volta de 10 na vida adulta, né, ou 10 anos adolescente. Então esse estudo acompanhou essas crianças e evidenciou que crianças aos 10 anos que tiveram anemia tinham uma maior dificuldade cognitiva que as outras crianças que não tiveram anemia. Então é muito importante que a gente não deixe a criança ficar anêmica e por isso a importância da profilaxia. Quanto à imunidade à infecção, a gente sabe que o ferro está relacionado à replicação celular, então haverá um prejuízo para a imunidade humoral, haverá deficiência de produção de imunoglobulinas A, G e M, e também haverá disfunções de neutrófilos e redução das células T. Então, isso faz com que a criança seja mais propensa às infecções. E, conforme a cronicidade do quadro, nós podemos até observar alterações do sistema esquelético, né? Aparecimento de estriações da calota craniana e até a expansão da medula e afilamento da córtex óssea. Graças, né, ao tratamento e à profilaxia que a gente tem evidenciado ao longo do tempo, né, há algum tempo já, a gente tem cada vez menos visto tais alterações. Quanto às peles e mucosas, a gente pode observar crianças com quelite angular, disfagia, a atrofia da língua, a língua careca, né? E a unha pode acontecer de estar em formato de colher, principalmente nas crianças que têm uma anemia crônica, e a palidez, que pode ser um dado subjetivo. Então, a gente pode observar a palidez cutânea e mucosa, a gente vai sempre observar de acordo com o hematócrito, com a provável hematócrito nosso, né? Então a gente compara com a coloração da nossa pele, o nível de hemoglobina nas mulheres é em torno de 12. Então, ao eu comparar, eu posso evidenciar se a criança tem uma diferença muito grande em relação à nossa hemoglobina. A língua lisa, a quelite angular, as manchas na região de gengiva, a unha em colher e a palidez da pele da criança. São dados que a gente leva em consideração. Quando a gente colhe o exame de sangue, nós vamos poder observar que
a anemia por deficiência de ferro aparece como hipocrômica e microcítica. Então a lâmina vai ser uma lâmina descorada, né? As hemácias pálidas, né? De diferentes tamanhos e por isso que há um aumento do RTW. E o reticulócito geralmente está diminuído ou normal, né, quando a gente faz o diagnóstico de anemia. Ele vai aumentar, mas não a ponto de elevar acima de 2%, por exemplo, como acontece nas anemias hemolíticas. Então é isso que a gente vai observar. Uma anemia hipocrômica e microcítica nas crianças com. Então esses são os exames laboratoriais que geralmente a gente pede e de acordo com as alterações que ele apresenta, a gente sabe se a gente está diante do primeiro estágio, segundo estágio ou terceiro estágio. Então uma depressão da reserva indica o primeiro estágio, a gente só vai ter ferritina diminuída. Numa depressão de ferro sem anemia, a gente vai ter já o ferro sérico, a ferritina sérica diminuída e a capacidade total de ligação do ferro vai estar aumentada, porque está ávido, a transferrina está ávida por captar o ferro. Quando a gente já tem anemia instalada, a gente vai ter a RDW aumentado, hemoglobina diminuída, hipocrômica, né, VCM e HCM diminuído, o ferro sérico, ferritina diminuída, a capacidade de ligação aumentada. E a gente vai ter protoporfirina livre eritrocitária, aumentada também quando a gente está no terceiro estágio de instalação de anemia, né, da anemia, ou a gente está diante da anemia instalada, né? É importante a gente lembrar que para cada caso a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde estima que para cada pessoa com anemia existe ao menos mais uma com deficiência de ferro. Então, se o nosso país a gente considerou uma média de prevalência de 20, com áreas que possível 50, então é bem provável que a gente tenha de 40 a 90% de pessoas com deficiência de ferro no Brasil. Para a gente poder diminuir essa incidência de ferro, essa prevalência de ferropenia, né, ou de anemia ferropriva, a gente deve fazer a prevenção. Então a gente precisa fazer educação nutricional, incentivar o aleitamento materno, fazer a suplementação medicamentosa e o mais importante é que a gente tenha políticas de governo que façam com que haja a fortificação dos alimentos, qualquer alimento voltado para a criança, com ferro. E a gente precisa controlar as infecções, porque também vai diminuir a chance da criança requerer mais quantidade de ferro e com isso a gente diminui a chance da criança fazer anemia ferropriva. Então, a utilização de alimentos fortificados está relacionada à diminuição da prevalência no mundo de anemia ferropriva. Então, os países desenvolvidos conseguiram diminuir a anemia ferropriva fortificando os alimentos e a gente observa que já no Brasil, lá atrás, quando começou, houve já a redução da incidência, mesmo que devagar em relação aos países desenvolvidos, mas houve uma redução da incidência de anemia ferropriva desde o início dessa fortificação. E tem acontecido, tanto que já diminuiu bastante de 2008 para cá a prevalência de pessoas anêmicas no Brasil, de crianças menores que 5 anos no Brasil. Quanto à suplementação de ferro, toda criança que necessita suplementar ferro até os 2 anos de idade, e se ela nasceu de termo e a IG, né, adequada para a idade gestacional, maior que 2,5 kg, ela vai precisar de 1 mg de ferro elementar por quilo de peso por dia, do terceiro mês ao segundo ano de vida, até completar 24 meses de vida. Se ela está recebendo uma fórmula fortificada, ela não necessita receber ferro, 1 mg de ferro, se ela estiver tomando mais do que 500 ml dessa fórmula. Agora, se ela nasceu baixo peso, né, entre 1.500 e 2.500, a partir dos 30 dias de vida ela vai receber 2 mg por quilo de peso no primeiro ano e a partir do primeiro ano 1 mg por quilo por dia, a partir de 30 dias de vida e não de 3 meses de vida. Se ela nasceu entre 1.000 e 1.500, ela vai receber 3 mg por quilo por dia
e se ela, no primeiro ano, e depois 1 mg por quilo no segundo ano de vida, e se ela nasceu abaixo, em extremo baixo peso, abaixo de 1.000 gramas, ela vai precisar receber 4 mg por quilo de peso a partir de 30 dias, até ela completar um ano. A partir de então ela recebe 1 mg por quilo por dia de ferro, até ela completar 2 anos de idade. Fazendo a suplementação e utilizando alimentos fortificados, ou então uma alimentação adequada, balanceada, com alimentos ricos e biodisponíveis com alta biodisponibilidade de ferro, é bem provável que a gente não provoque anemia ou não veja anemia nessas crianças que a gente está acompanhando. Uma vez que a gente diagnosticou anemia, a gente precisa fazer o tratamento, então não é mais a suplementação. Nós não estamos repondo só a necessidade diária dessa criança. A gente passa a fazer uma reposição a ponto de cobrir a necessidade diária e promover estoque. Então, o medicamento que a gente utiliza são os sais de ferro, na forma de sulfato, fumarato, citrato. Não pode ser utilizado qualquer um. A fórmula que é mais utilizada e dada pelo Ministério da Saúde é o ferro na forma de sulfato. Então é o sulfato ferroso. Os efeitos colaterais que geralmente a gente observa são náusea, vômitos, epigastralgia, e dependendo da intensidade desses efeitos colaterais, a gente vai ter que talvez modificar a forma de oferta do ferro, mas é importante a gente saber que ele pode provocar isso, e é muito importante a gente saber que mesmo tendo os efeitos colaterais, a gente vai ter que descobrir a maneira que a gente vai ofertar esse ferro, e a posologia que a gente vai utilizar não é a posologia profilática. A gente vai utilizar de 3 a 5 mg por quilo de ferro elementar, dividido em 2 a 3 tomadas com suco cítrico, porque melhora a absorção. Pode ser dado puro também. Ele não deve ser administrado juntamente com suplementos vitamínicos, porque a gente viu que há a competição das proteínas que fazem a absorção do ferro, pode haver competição com outros suplementos. A resposta é rápida e ela depende da intensidade da anemia. Uma vez que a gente introduz um tratamento adequado, a gente sabe que vai ter um incremento diário na produção de hemoglobina de 0,1 gramas por decilitro. Então, digamos que a gente tem uma criança com 10 gramas por decilitro, é considerada anêmica. Então, em torno de 10 dias, a gente já sabe que se ela estiver abaixo de 5 anos, a gente sabe que ela já vai sair de anemia do quadro de anemia em 10 dias. A gente sabe também que vai ter um aumento de weight loss provavelmente a partir do 5º dia, é esperado em torno do 7º dia, então a gente pode pedir a contagem de weight loss para ver se houve um aumento, e aí a gente, para comprovar que a gente está realmente diante de uma criança com anemia ferropriva, e há uma elevação substancial da hemoglobina por volta da 3ª semana de tratamento. Trata-se em torno a gente trata em torno de 30 dias para efetuar o tratamento, para melhorar a hemoglobina, tirar a criança da anemia, e aí a gente mantém mais 60 dias após a melhora do quadro. Então, tirou da anemia, a gente trata mais 60 dias para poder fazer a reposição dos estoques. Quanto à transfusão sanguínea, a gente só faz, como ela é uma patologia de instalação crônica, a gente só vai fazer se a gente estiver diante de uma criança com uma hemoglobina muito baixa, ou então com uma criança que tem uma hemoglobina não tão baixa, mas que já tem uma descompensação cardíaca, ou então quando a gente está diante de uma infecção pulmonar ou infecções graves que requerem uma oxigenação adequada e a gente já tem um comprometimento do sistema com o quadro inflamatório, né? Então essas crianças vão precisar de uma transfusão mais cedo do que quando elas não com uma hemoglobina até maior do que 5 gramas por decilitro, em torno de 7, às vezes a gente já transfundindo essas crianças.
E o tratamento é feito com 10 ml, a transfusão é feita com 10 ml por quilo de papa de hemácias. Geralmente a gente demora umas 4 horas para poder fazer a infusão. Então é isso. Nós utilizamos as referências, a Organização Mundial de Saúde como referência, o consenso sobre anemia ferropriva, os livros de hematologia, alguns trabalhos falando sobre a absorção do ferro, né, dentro do organismo, metabolismo do ferro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar com vocês meu e-mail, né, tanto institucional como o Gmail, e para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível para respondê-las. E eu termino com a figura de uma criança amamentada, porque a gente sabe que o leite materno está relacionado a uma diminuição da possibilidade da criança evoluir com várias infecções de várias patologias, inclusive a anemia ferropriva. Um abraço a todos.